Olá, Amazonas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar aí com as linguagens algébricas, né? Então, vamos ver aí o nosso conteúdo para a nossa aula de hoje. Aula 38, né, de matemática, temos linguagens algébricas, variáveis e incógnitas, equações, beleza? Então, o que nós temos aí para esse nosso conteúdo? É uma forma diferente de expressar valores e expressões numéricas, né? Nesse caso, vamos trabalhar aí com letras, parâmetros, que serão substituídos por números. Então, vamos aí à nossa definição das nossas expressões. Interpretando a linguagem matemática, né? As variáveis da expressão algébrica. No caso aí, nós vamos determinar o valor numérico de uma expressão algébrica, né? Que é o valor obtido na expressão quando substituímos a variável por um valor específico, né? Um valor que representa um número, perfeito? Muito bem. Então, para dar ênfase aí ao nosso conteúdo, vamos acompanhar o nosso vídeo aí para dar mais uma materializada no conteúdo. Ainda estou em dúvida. Você pode me ajudar a entender o que é linguagem algébrica? Claro! É quando usamos letras ou símbolos representando números desconhecidos em expressões matemáticas. Esse número desconhecido chamamos de incógnita. Eu ainda não consigo resolver as questões. Em álgebra, um dos pontos mais importantes é interpretar o que as questões nos pedem. Por exemplo, qual o dobro de um número? Esse número nós ainda não conhecemos, mas vamos representá-lo através de uma letra. A letra mais usada em álgebra é a letra X. Agora, sempre que queremos saber qual o dobro de um número, multiplicamos ele por 2. Então, a resposta seria 2x. E a metade de um número? A metade de um número é o inverso do dobro. Devemos dividir ele por 2. Então, a metade de um número é x sobre 2. É dessa forma que devemos interpretar as questões problemas algébricos. Obrigado! Agora já consigo resolver as questões sozinho. Muito bem, então, pelo que podemos observar no nosso vídeo, né, as expressões algébricas são aquelas expressões nas quais ela vem composta por números e letras, né, que são chamados aí de variáveis e parâmetros, perfeito? E no nosso caso aqui nós vamos aprender a calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, perfeito? Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Então nós temos aqui no exemplo 1 a seguinte situação. Consideramos P, né, igual a 2A mais 10. E vamos tomar, né, tomemos A igual a 5. No caso aqui, a ideia para calcular o valor de P nada mais é do que o nosso valor numérico, que é o valor obtido quando nós substituímos os parâmetros da expressão algébrica e efetuamos as operações indicadas. Então, no caso aqui, nós temos como parâmetro A, né, que vai ser o valor, né, que está inserido aqui na nossa expressão algébrica aqui, representada pela letra P. E P é igual a 2A mais 10. Então, toda vez que nós observamos a presença de um número, né, associado a uma letra, a um parâmetro, a uma variável, sem estar separado por um sinal de adição, subtração, como é o caso aqui, admitimos automaticamente que entre esse número que é chamado de coeficiente numérico e a letra existe uma multiplicação, ou seja, no caso aqui eu tenho 2A, então eu tenho 2 que multiplica A. Muito bem, agora nós vamos pegar e substituir o nosso A pelo valor dado. Então, onde tem A, vai entrar o 5. Então, P vai ser igual a 2, que multiplica 5, mais 10.
Nesse ponto aí do nosso desenvolvimento, nós vamos nos deparar apenas agora com uma expressão numérica. Lembrando-vos que uma expressão numérica, para ser resolvida, ela deve obedecer uma sequência padrão de resolução, né, em função das suas operações. Então, existem operações que têm prioridade em relação às outras. Quais são elas e como elas funcionam? Então, em uma expressão numérica, resolvemos primeiramente as potenciações e radiciações, depois as multiplicações e as divisões e, finalmente, resolvemos as adições e subtrações na medida em que vão aparecendo da esquerda para a direita. Então, se eu tenho aqui P igual a 2 que multiplica 5 mais 10, primeiramente, devemos resolver o quê? A nossa multiplicação, correto? Então, P vai ser igual a 2 que multiplica 5, 10. E repetimos o resto da expressão, mais 10. E, por fim, resolvemos essa adição. Então, P vai ser igual a 10 mais 10, 20. Né? Aqui o A é a variável da expressão, né? E 5 é o valor numérico da variável. É o valor que nós vamos substituir, né, o 5 pelo A. E o valor numérico da expressão, que foi o cálculo final, é igual a 20, né? Que é o valor, né, dado para o P, que representa a nossa expressão numérica. Então, o valor numérico de P, nesse exemplo, é igual a 20. Perfeito? Vamos para o nosso próximo exemplo, né? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a mesma expressão algébrica, certo? Só que, nesse caso aqui, nesse segundo exemplo, o valor que nós vamos substituir o A na expressão é 9, certo? Então, observe que nesse caso aqui nós vamos mudar o valor de A por 9. Então, teremos a seguinte situação. A expressão continua a mesma. P igual a 2A mais 10. Então, eu vou substituir aqui o A por quanto? O A sai, entra o 9. Lembrando, mesma situação. Toda vez que nós, né, visualizamos um número, né, associado a uma letra, sem estar separado por um sinal de associação, um sinal de adição ou subtração, de automático nós já sabemos que a operação entre esses dois termos aí é uma multiplicação. Logo, nós vamos ter P igual a 2 que multiplica o 9, que é o valor que está sendo atribuído ao parâmetro aqui, mais 10. Então, P vai ser igual, resolvendo primeiramente a multiplicação, vamos ter 2 vezes 9, 18, mais 10. E, por fim, calculamos aqui a nossa adição. Então, P vai ser igual a 10 mais 18, né? 18 mais 10, P igual a 28. Então, se A é igual a 9, o valor numérico de P igual a 2A mais 10 é igual a 28. Perfeito? Muito bem. Vamos dar continuidade, vamos passar agora para o nosso terceiro exemplo. Aqui no nosso terceiro exemplo, nós temos a seguinte situação. Seja x igual a 4a mais 2 mais b menos 7. E vamos, né, tomar aqui a igual a 5 e b igual a 7. Ou seja, aonde tem o a, nós vamos substituir por 5 e onde tem b,
nós vamos substituir por 7. Então, ó, se eu tenho x igual a 4a, então eu passo a ter x igual a 4, que multiplica quem? Qual é o valor de a? O a vale 5. Continuando. Mais 2, mais o b. Só que o b, de acordo com o nosso exemplo, é igual a 7. Então, substituímos o b por 7. E continuamos com o resto da expressão. Menos 7. Muito bem. Chegamos naquele ponto lá em que a nossa expressão algébrica passa a ser uma expressão numérica. Sempre, né, dando prioridade aqui às operações, né? Resolvendo. No caso aqui não tem, né, nem potenciação, nem radiciação. Então, resolvemos primeiro as multiplicações, seguidas das adições e subtrações, na medida em que vão aparecendo da esquerda para a direita. Então, eu vou ter x igual a 4, que multiplica 5, mais 2, mais 7, menos 7. Resolvendo a multiplicação, nós vamos ter x igual 4 vezes 5, igual a quanto? Igual a 20. Correto? Mais 2. Aqui, como eu tenho dois números aqui, no caso, nesse final aqui, que são opostos, né? Eu posso dizer que eles altamente se anulam, né? Mais 7 menos 7 vai ser igual a quanto? 0. Se quisesse, né, nem colocaria aqui esse valor aqui, né? Porque o 0 nem é positivo, nem é negativo. Ele é um número neutro. Então, eu teria x igual a 20 mais 2. Portanto, x é igual a 22. Então, observe que a parte literal pode assumir, né, um certo valor já estabelecido. Esses valores aqui, né, eles são dados na questão. Se nós pegássemos essa mesma questão aqui e disséssemos A, o A agora, ele vai valer menos 2. E B vai valer 3. Então, observe que nesse caso aqui, como eu estou mudando os valores dos parâmetros, o valor numérico da expressão algébrica também será alterado. Então, como é que ficaria isso daqui? Nós teríamos x igual a 4, que multiplica o A. Detalhe importante, nesse caso aqui, o parâmetro, o valor que está assumindo, ele é negativo. Então, há necessidade de colocar aqui um sinal de associação no parâmetro, né, para separar. Já que o A vale menos 2, então eu tenho 4 menos 2, mais 2. Continuando, mais B. Quanto é que vale o meu B? O B vale 3. Menos 7. Então, x vai ser igual, multiplicando 4 vezes menos 2, lembrando que sempre deve ser respeitada aquela regra operacional com os sinais, né? Multiplicação entre números com sinais diferentes, o produto será negativo. Então, mais vezes menos, menos. 4 vezes 2, 8. Mais 2, mais 3, menos 7. Então, aqui, como é que eu poderia fazer? Procede como a gente aprendeu lá no números inteiros, né? Operação com números inteiros. Somamos os números com o mesmo sinal e conservamos o sinal. Então, menos 8 menos 7, menos 15. Agora, somamos os positivos. Mais 2, mais 3, mais 5. Igual. Aí nos deparamos com aquela situação, né? Nós temos aí a soma de dois números com sinais diferentes. Qual é o procedimento? Na adição de dois números com sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior número de valor absoluto. Como
o maior número de valor absoluto é o 15, então a resposta aqui será negativa. Menos 15 mais 5, menos 10. É muito importante que se domine, né, que se tenha aí bastante firmeza, bastante segurança nessas operações com números inteiros, porque basta você efetuar uma regra de forma equivocada para que todo o teu desenvolvimento esteja errado. Perfeito? Meus queridos alunos, agora chegou o momento de pormos em prática essas nossas habilidades revistas na aula de hoje. É o momento da nossa dinâmica local interativa. Muito bem, dinâmica local interativa, questão 1. Temos a expressão 2x menos 3y mais 5. Qual será o valor final quando x for igual a 3 e y igual a 1? Na questão 2, temos a seguinte situação. E se x for igual a menos 3 e y igual a 2? Qual será o novo valor encontrado? Pessoal, vou retomar aqui. Lembre-se que para a questão 2, vocês vão utilizar a mesma expressão algébrica da questão 1. Só vão mudar os valores de x e y. Perfeito? Pois bem, espero que todos tenham aí um bom desenvolvimento. Estarei acompanhando vocês aí pelo chat e nos vemos na nossa interatividade.
Muito bem, estamos de volta agora para a nossa interatividade. Vamos ver aqui a participação dos nossos alunos, dizendo aqui, expondo aqui suas respostas, né? Temos aqui o Pedro Henrique, na questão 2 deu -7, né? Temos o Victor, questão 1, a resposta 3, na 2 a resposta é 5. Leandra, na primeira resposta é 13, na segunda resposta é 5. Maria Paula, dizendo que a primeira é 13, né? Gustavo, dizendo que na questão 1 x é igual a 6. Kathleen, dizendo que a 1 é 8 e a 2 é -1. Felipe, dizendo que na segunda é -1. Na questão 1 aqui, a Flávia, dizendo que a questão 1 é igual a 2, a questão 2 é igual a -5. Gustavo, a questão 2, ele não conseguiu desenvolver, infelizmente, não tem problema, daqui a pouco a gente vai corrigir. Luiz Maurício, dizendo que a 1 deu 12 e a 2 deu +1. Emanuele, dizendo que na 1 deu 3 e na questão 2, -5. Solan Vitor, uma coisa... resposta deu 5 na 2. José Eduardo, dizendo que a deu 2 e a outra deu 5. Kathleen, dizendo que a primeira deu 8 e a segunda deu -1. Rafael, na questão 1 a resposta correta é 8, na questão 2 a correta é 5. Rogério, a questão 2 ele também não conseguiu desenvolver. Eu acredito que a segunda deu -1. Giliane, questão 2 é 5. E temos mais gente aqui, né? Poliana, dizendo que a primeira A é 3, né? E a outra deu 24. Vamos ver, tem mais gente aqui. Tereza, dizendo que a 2 a resposta é 5. E temos mais gente participando aqui, né? Manuele, Nicolas. Pessoal, todo mundo aqui dando a contribuição. O Rogério dizendo que a primeira é 6, né? E a outra deu 5. Tiago César também participando aqui. Sara Rebeca dizendo que a questão 2 deu -1. E temos participação de muita gente, né? Infelizmente aí a gente não tem tempo disponível aí para estar dando feedback para todo mundo, mas tem os demais colegas professores aí que estão acompanhando, né? Tem o professor Rio, né? A professora Deisa, a professora Manuela, todos aí acompanhando. Qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato com eles através do chat para esclarecer suas dúvidas. Perfeito? Vamos então para a correção da nossa DLI. Então vamos lá, questão 1. Então temos a nossa expressão aqui, né? 2x menos 3y mais 5. Qual será o valor final quando x for igual a 3 e y igual a -1? Correto? E na questão 2, a seguinte situação. E se x fosse igual a -3 e y igual a 2, qual será o novo valor encontrado? Então vamos às respostas? Então, na questão 1, né, está dizendo aqui, será igual a 8. Lembrando que nós estamos substituindo o x por 3, na questão 1, né? E y é igual a 1. Então, se eu tenho 2x menos 3y mais 5, significa que onde tem o x eu vou substituir pelo 3. Aí eu vou ter 2 vezes 3 menos 3y. Então eu vou ter 3 vezes 1. E continuando com o resto da expressão, eu vou ter mais 5. Perfeito? Beleza. Aí, como nós temos a nossa expressão numérica, aí vamos multiplicar, né? Primeiro, né? Resolver primeiramente as multiplicações, por último as adições e subtrações. Então, multiplicando aqui, eu vou ter, né, 2 vezes 3, 6, menos 3 vezes 1, 3, mais 5. Aí, continuando a resolução, eu vou ter 6 menos 3, 3, e enfim, 3 mais 5
igual a 8. Então, na primeira questão, o valor numérico da expressão algébrica é igual a 8. Correto? Muito bem. Agora vamos para a resolução da segunda questão. Está dizendo aqui que é menos 7. Então vamos ver aqui. Nesse caso aqui, o x vale menos 3, certo? E o y vale 2. Perfeito? Muito bem. Substituindo então x por menos 3 e y por 2, teremos 2 que multiplica menos 3 que multiplica 2, mais 5. Então, eu vou ter mais vezes menos, né? 2 vezes 3, 6. Menos 3 vezes 2 também dá menos 6, mais 5. Aí somamos esses dois números aqui que possuem sinais iguais, né? Então, nós sabemos que sinais iguais somamos e conservamos o sinal. Menos 6, menos 12. Menos 12 mais 5, menos 7. Perfeito? Então, temos aí a correção da nossa dinâmica local interativa. Espero que vocês tenham acertado. Para quem não acertou, não precisa se desesperar, né? Procura rever aí, refazer os cálculos para ver aonde foi cometido o erro. Perfeito? Na sequência, temos a aula do professor Denilson, de língua portuguesa. Fiquem com ele e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.